Alô, alô. Aproveitar esse momento paparazzi aqui. Alô, né? alô. Pode ir? Pode. Tá. Vamos lá. Jair, bom dia. Bom dia. A gente viu nos treinos que você fez uma opção na lateral esquerda de várias mudanças, né? A volta do Jadson, que é importante, do Romero, sim, mas a que chamou mais a atenção foi a sua opção pela juventude do Carlos Augusto no lugar do Avelar. Queria que você falasse um pouco mais do garoto, assim, é um clássico, né? Então ele tem que ter personalidade, né? Então você viu essa personalidade nele, características, e fala um pouquinho dessa troca, por que da opção pelo Carlos, por favor. Bom dia. O Carlos vem treinando bem e essa semana que passou, por coincidência, eu cedi ele ao sub-20 para ele jogar contra o São Paulo. E ele foi muito bem no jogo, assistiu o jogo, não em loco. A gente mandou um auxiliar nosso para assistir com ele, depois assistiu o vídeo. E ele foi muito bem, fez a jogada do gol. Enfim, vem treinando muito bem, vem pedindo passagem e vai ter a sua chance. Então ele vai ter a chance dele, um garoto que é formado no clube, jogador de seleção brasileira, e que ele possa fazer um grande jogo e nos ajudar a conseguir a nossa vitória. Uma vez conversando com ele, assim, rapidamente, nesses poucos jogos, ele disse que ele tinha, a princípio, mais características defensivas, mas estava gostando, por ter passado das largas, de também atacar um pouco. Você entende que a presença dele vai aumentar o poder de marcação, até porque o Avelar estava falhando seguidamente em alguns gols e estava aumentando, né, as suas médias de gols sofridos, né, que é um problema que você está enfrentando nesses jogos até aqui? O Corinthians ficou famoso, né, pelo equilíbrio dos laterais. Está aqui o Alessandro, o Fábio, quando eles foram campeão do mundo, dois laterais muito equilibrados. Eita! Oh, nossa, até já me perdi. Que música é essa? Que é isso aí, rapaz? Tocou? Entendi nada agora, hein? Que é isso aí que tocou? Só para conhecer assim um pouquinho. Propaganda. E aí, voltando sobre o... Foi só elogiar o Alessandro que aconteceu, viu? A culpa é você, né? E, então ele é esse jogador equilibrado, né? Ele não é aquele ala, aquele cara ofensivo que você tem que jogar, pensa até jogar com 3 zagueiros ou segurar um volante. Ele é equilibrado, vai na boa, né? Forte, o menino, apesar de ser jovem, forte, e tem tudo para fazer um grande jogo, passar confiança para ele, assim como eu faço quando eu lanço jovens, né? Porque quando o jogador chega no profissional, ele fica naquela coisa, caramba, eu tenho que fazer chover, eu tenho que fazer algo a mais, e de repente não. Ele tem que fazer o que ele fez nesse jogo no Sub-20, o que ele vem fazendo dentro dos treinamentos. Então é passar tranquilidade para que ele possa fazer um grande jogo e nos ajudar. Jair, tudo bem? Bom dia. Bom dia. É claro que o Avelar não é nenhum garoto saído da base como é o Carlos Augusto, mas queria saber como é que foi a opção para ter o Carlos Augusto no time titular, o Avelar entre os reservas. Chegou a ter uma conversa com ele? Nesse sentido também pesa, hoje a gente tem um termômetro melhor nas redes sociais, parte da torcida, ou grande parte da torcida pegando no pé dele, a parte mental pode não estar funcionando nos últimos jogos. Como é que foi o seu diálogo com ele, se é que existiu? Existiu. Eu só não converso quando eu boto no time, né? Porque da notícia boa a gente não precisa, mas sempre que eu tiro um jogador, principalmente esse jogador que tem uma sequência, como o Avelar vinha tendo, eu sento e converso sim. Eu não sou o dono da razão, mas eu tenho as minhas convicções e eu explico o porquê da mudança ou não. E a conversa foi muito boa. É um cara muito inteligente, né? E está assim, tá incomodado com a situação que está acontecendo, isso que eu gostei bastante, e quer melhorar. Então, tenho certeza que ele vai ainda dar um jogador muito forte, um jogador que quase não passa no DM, teve um problema no ombro, mas que quase nunca sente nada, está sempre ali para nos ajudar e vai dar a volta por cima. Torço, é um cara do bem e um jogador que está em adaptação, né? O Duílio deixou claro essa semana, muitos jogadores ainda estão passando por adaptação, conhecendo o que é o Corinthians, principalmente jogadores que vêm da Europa. A gente aqui, mesmo sem trabalhar, a gente já sabe, consegue mensurar um pouquinho mais. E, de repente, essa adaptação demora mais um pouquinho. Mas a gente não descarta, falei da importância dele, até porque tem a situação do Carlos ir para a seleção.
e a gente vai contar com ele. Então, assim, é uma briga que fica uma briga saudável dentro da posição. Eu acho que todos os clubes precisam de 2, 3 jogadores dentro da posição para você levar esse nível de competitividade e você ter jogadores cada vez mais brigando e todo mundo está forte, né? A gente fala que você ganha jogo com o time, mas títulos você ganha com o elenco, né? Principalmente o nosso calendário. Então, espero que o Carlos possa aumentar, acirrar essa briga saudável dentro da posição da lateral esquerda. Jair, ontem o Andrés esteve aqui na sala de entrevista coletiva e disse que vê o São Paulo como favorito para o Clássico amanhã. Você concorda com ele? É clássico, né? Você vê, se você olhar a tabela, você vê o São Paulo lá em cima, a gente está na parte média ali da tabela, mas eu vejo que quando o Clássico começa é equilibrado, a gente jogando em casa, a gente sabe a força da nossa torcida, já tinha 35 mil ingressos vendidos, casa cheia como sempre, então eles vão nos empurrar, mas lógico que Clássico é decidido em detalhes. E que a gente possa ficar atento nesses detalhes, né? Detalhes esses que vem custando algumas vitórias para a gente, né? Dos últimos 3 jogos, a gente sofreu um empate no último minuto ali, depois vencemos em casa e sofremos um gol de bola parada, que é uma coisa que hoje eu só treinei isso, véspera eu não treino desde que eu cheguei, foram 46 treinos, Emílio, 46 treinos e todo o treino de véspera nós fazemos de bola parada, mas o nosso maior índice de gols é a bola parada. Então não é por falta de trabalho, não é por falta de treinamento, mas sim um pouquinho mais de concentração para que a gente não possa sofrer com esses gols e possa sair com a nossa vitória. Bola parada também que mostra a dificuldade de fazer gol no Corinthians de ataque posicional, né? Ao mesmo tempo que a gente sofre muito poucos gols de ataque posicional, mostra que a nossa defesa está bem estruturada, mas que estamos deixando a desejar no quesito atenção, concentração ali na bola parada, mas vamos melhorar. Jair, aqui. Queria citar alguns dados importantes, né? O seu aproveitamento, que por enquanto não é muito bom no Corinthians, o fato do clube estar próximo da zona de rebaixamento a 5 pontos, e também tem um fator que a torcida fala muito, que é o fato do Corinthians nunca ter perdido para o São Paulo na Arena Corinthians. Esse último dado, de certa forma, até aumenta um pouco a responsabilidade que você tem para o jogo desse sábado? Olha, você vestir essa camisa aqui que eu estou vestindo já é uma responsabilidade enorme. Quando o Andrés me ligou fazendo o convite, eu já sabia da responsabilidade. E essa responsabilidade vai existir a todo momento, né? Há três jogos atrás, né, para o quarto, a gente estava disputando uma final de Copa do Brasil. E agora a gente fala dos números. Os números nós temos que melhorar, né? Então, os números não são bons, então a gente vai trabalhar para melhorar. Jair, boa tarde, bom dia, né? Ontem o Andrés falou sobre o seu trabalho, até deixou clara a intenção da sua permanência para o ano que vem, mas disse que não dá para garantir. Você, técnico do Corinthians, a gente sabe que não é fácil ser técnico de um clube grande, se sente ameaçado, até tendo em vista um clássico pela frente? Olha, todos os treinadores do mundo, né, depois que a gente viu o que aconteceu no Real Madrid, não estão garantidos em 2019. Eu ia ficar mais preocupado se o Andrés fala que não, ele está prestigiado. Aí, meu irmão, aí ia ser preocupante. Porque quando fala que está prestigiado o treinador, ou cai no mesmo dia, ou cai algumas horas depois. A gente tem inúmeros casos aí, pode buscar aí, que já aconteceram com amigos meus assim. Então ele falou que é a grande verdade. Nenhum treinador está garantindo em 2019. Né? Você tem os resultados. E o Andrés está sempre aqui. Então o que me deixa confortável é que ele é um cara sincero, ele falou uma verdade que alguns não falam, mas ele está aqui vendo o dia a dia, ele tem o feedback dos nossos jogadores, como está sendo o trabalho. Os números não são bons, não tem como a gente esconder isso, mas a gente tem um trabalho que está no início, né? Um início que todos vocês falaram que era uma situação, você aceitou a pegar o Palmeiras de cara, depois o Flamengo, né? Então a gente sabia da dificuldade, mas eu não fugi da responsabilidade, como não fugi da responsabilidade dos números, que são baixos sim, então é trabalhar para melhorar, para que eu possa convencê-lo de permanecer, porque a nossa vontade é dar sequência no trabalho, permanecer, conseguir fazer uma pré-temporada, conseguir pegar um trabalho de início, para que a gente possa melhorar os números e conquistar um título, né? Foi assim há 10 anos atrás, o Corinthians perdeu em 2008 para ganhar em 2009, né? Não foi isso, Alessandro? Foi isso? Não é isso? 8 e 9, não foi? Copa do Brasil? Quem sabe aí, 2000... Foi, né? 2008, 2009, não foi? Perdemos para o Sport e ganhou do Inter. Então, quem sabe aí a gente possa
conseguir dar sequência. Lógico que você fala hoje que você quer ser campeão, as pessoas vão falar, pô, mas seu número é baixo. Mas a gente poderia ter sido campeão com os números baixos. Então agora é aumentar os números para que a gente possa ser campeão e com os números altos. Em cima disso, Jair, você pegou um trabalho bem difícil, realmente começou já numa fogueira danada. Você acha justo ser julgado pelos seus resultados obtidos até agora? Quer dizer, se terminar o ano numa posição intermediária na tabela, que é a posição que o Corinthians está no momento, você acha justo ser julgado dessa forma para não permanecer, por exemplo, para o ano que vem? Faz parte da vida do treinador, não tem justiça, né? No futebol, se tivesse justiça, tinha que ter um monte de coisas diferentes aí. Então, isso não cabe a mim. Cabe eu fazer o meu melhor e não sou eu que vou julgar o meu trabalho, as pessoas que possam julgar da melhor maneira. E por isso eu tenho que ter um percentual melhor, tenho que vencer mais, né? Tenho que ganhar títulos. Infelizmente bateu na trave a Copa do Brasil, porque você aumenta essa probabilidade aí de estar permanecendo. E para o torcedor, o clássico sempre vale mais, né? É impossível negar a importância de um clássico. Você acha que uma vitória contra o São Paulo pode te trazer essa tranquilidade para terminar bem o ano, Jair? Não, vencer no futebol é obrigação. Você vence, na verdade, não é tranquilidade. Você tem um alívio. E depois você já pensa para o próximo jogo. Não vai adiantar a gente vencer o clássico e ter os outros 5 jogos e a gente não fizer um bom rendimento. Você tem que fazer sempre o seu melhor dia a dia, jogo a jogo. Eu estou no Corinthians, cara. Aqui é Corinthians, cobrança é diária por todos os jogos. Lógico que o clássico tem um peso maior, sim. Não tem como fugir. Mas os outros jogos também são determinantes. A gente perdeu o Botafogo, a gente fala em percentual. A gente tomou um gol no último minuto lá contra o Vitória, fala em percentual. Ganhou do Bahia é obrigação. Você trabalhando no Corinthians vencer é obrigação. E quando você perde, você é questionado. É a vida nossa vida de treinador. Isso faz parte. Eu me preparei para passar por esses momentos. Então é assim que tem que ser. Não tem como ser diferente. Jair, bom dia. Bom dia. Quase boa tarde já. 12:01 agora. Há quem diga que num momento difícil, no momento em que há uma luta, por exemplo, para chegar a uma pontuação que deixe de lado uma história de rebaixamento, encarar um rival direto, encarar um adversário histórico, estadual, não é bacana. Há quem diga que é uma oportunidade para ganhar moral com uma vitória, mesmo que seja simples, deixar para trás um passado mais turbulento e aí avançar na pontuação. Qual é a tua ideia de momento ao pegar um clássico num momento complicado? Vencer. Vencer como fosse outra equipe. Lógico que clássico tem uma repercussão, tem um peso. Eu passo sempre isso para os meus jogadores. Sempre que a gente vai jogar um clássico, né, a semana toda se passa imagens de clássicos antigos, né? É um jogo à parte, sim. É um campeonato à parte, sim. Então, você, assim como você trabalhar no clube de massa, como é o Corinthians, tudo que é pro bom é muito bom e tudo que não é bom é muito ruim. Então, que a gente possa ficar no muito bom, vencendo esse clássico que vai ser importantíssimo para nós. Jair, aqui atrás, por favor. O Douglas, você espera até amanhã ou já está fora mesmo? Espero. Caso o Douglas não jogue, eu jogo o Arauz. Tá, em relação a... Queria que você falasse do Romero, que ele completa hoje 100 dias sem fazer um gol, né? Por que a manutenção dele como titular? Por tudo que ele desempenha taticamente, pelo que te ajuda, e se ele tem que melhorar um pouco nessa parte ofensiva dele também. Ele sabe, né, que tem que. Ele sabe da importância dele tática, ele sabe da importância dele em fazer gols, mas quando o jogador não faz gols, ele pode ajudar de outras maneiras. E o Romero é um cara extremamente tático, que joga muito para a equipe, mas que essa marca possa acabar amanhã, ele possa fazer um gol, principalmente no clássico, que vai ser importantíssimo para a gente. Torço por ele. O Corinthians não perde do São Paulo como mandante há 10 jogos na Arena, nos 8 nunca perdeu. Esse tipo de coisa, de alguma maneira, ajuda na confiança de vocês, comissão técnica, jogadores? Você acha do torcedor também? Isso dá para levar um pouco para isso para campo? Ou você acha que isso é uma coisa que tem que ser ignorada? Clássico é clássico e vice-versa. Vou falar uma novidade aqui, né? Clássico é clássico, sempre vai ser. Só aqui no fundo. Essa semana o Léo Santos veio dar uma entrevista coletiva aqui e disse que ele acha que o elenco do Corinthians não é tão inferior ao elenco do São Paulo, como muito se fala. Se a gente for olhar na tabela, hoje a diferença entre os dois times é de 18 pontos. Se a gente for olhar o aproveitamento do segundo turno,
São Paulo fez 16 e o Corinthians fez 13, já é um pouco mais próximo. Qual que é a real diferença entre esses dois times? Difícil você analisar a diferença entre um time e outro. Os jogos são muito parelhos agora, final de temporada a gente tem visto vários jogos aí super equilibrados. E vai ser assim de novo, um clássico super equilibrado, duas equipes que buscam a vitória, né, e que a equipe do Corinthians possa conseguir sair com a vitória. Eu sei que o clássico está fresquinho aqui na frente, mas a gente vê a presença dos diretores aqui e nessa semana muito se falou de reforços, né? O Andrés até veio aqui e falou que quer trazer 3 a 4 nomes mais rodados, mais experientes. O quanto o planejamento para o ano que vem tem te empolgado? Bem, eu já falei isso algumas vezes, a gente pensa na mesma linha, a gente conversou e foi muito fácil da gente decidir as situações para o futuro, em termos de jogadores que voltam, em termos de jogadores que ficam, em termos de necessidade de, não de reforço, mas de reposição, que nós perdemos alguns jogadores. Então isso me deixa tranquilo, porque todos nós sabemos da importância da gente repor esses atletas. E que a gente possa repor para fazer um 2019 ainda melhor que 2018. Jair. Tudo bem? Tudo bem? 2 perguntas. A primeira eu vou emendar nessa questão dos reforços. Nessa época do ano começa a pipocar mais forte esse assunto. E como que é o seu trabalho lá? Isso atrapalha? O time tem os seus objetivos ainda nessa reta final, só que agora constantemente a gente vê os nomes já saindo na imprensa sobre jogador que pode vir, jogador que pode sair. De que forma isso pode atrapalhar o seu trabalho e os seus objetivos? Boa pergunta. É uma pergunta que é feita sempre final de temporada. E eu vou falar sempre a mesma resposta. Não é o ideal, lógico, mas a gente sabe que tem que acontecer. E não acontece só no Corinthians, acontece em todas as equipes do mundo. Então, começa especulações, para os jogadores não é bom, para a comissão técnica também não é bom, mas a gente sabe que tem que ser feito, né? Que a gente não pode esperar acabar dia 2 de dezembro para a gente começar, e a gente sai atrás. Tanto que já chegou o Michel, tanto que já chegou o Gustavo, estão chegando jogadores e a gente está trabalhando sempre, né? O nosso departamento de futebol está sempre trabalhando para que a gente possa agilizar, porque quanto mais deixar passar, mais dificuldade a gente tem no mercado. E aproveitando a presença dos dirigentes, eu queria saber se o Corinthians fez algum movimento na tentativa de segurar o Carlos dessa convocação agora do Sub-20. Fez. O Alessandro e o Duílio estão trabalhando, mas as chances são um pouco remotas, né, pelo que eles passaram, mas a gente segue trabalhando sim. Tarde. Tudo bem? Tranquilo. Ontem o Andrés também disse que as portas do Corinthians estão abertas para o Danilo, mas que ia depender da comissão técnica se renova o contrato dele ou não. Queria saber se depender de você, se quer ele mais um ano aqui. O Danilo vai ser meu titular amanhã, um jogador com uma história linda, um profissional, um exímio profissional, né? Então a gente está trabalhando, assim como ele e todos os outros jogadores, quem permanece, quem não permanece, mas assim como os demais, a gente não pode, né, revelar essa situação, até porque a pergunta anterior falou sobre isso. Imagina a gente define quem fica, quem não fica, quem vai, quem não vem, isso é muito ruim para uma gestão de grupo. Então, mais lógico que o Danilo a gente vai tratar com muito carinho, pelo momento e pelo passado recente que ele tem lindo dentro da história, não só do Corinthians, mas no futebol mundial, que ele é campeão do mundo, né? Jair, pedi só uma gentileza, saindo do assunto Corinthians, que eu sei que é o que domina o seu pensamento, mas a gente está fazendo um material lá especial na TV sobre as portas do Felipão ser campeão brasileiro, e aí depois de tudo que ele passou em 2014, né, com aquela história dos técnicos já superados, já ultrapassados, esse Campeonato Brasileiro começou lá atrás ainda com vocês da nova geração, com muito destaque, né? Então eu me lembro, era Cariller, Odair, você e mais gente aí, tinha o Thiago Largue, tinha bastante gente. E está terminando com os ponteiros, os mais experientes, mais o Helman. Você entende que eles estão retomando talvez o prestígio, assim, reconquistando a confiança que naquele momento foi perdida com aquela história de que os técnicos encabeçada pelo Filipão já estavam ultrapassados? Eu sempre falo a respeito disso com uma naturalidade, porque a reformulação natural do futebol ela tem que acontecer, e com os treinadores não é diferente. Muitos dos treinadores estão parando. Parreira parou, Zagallo parou, Muricy parou, e tem que aparecer novos treinadores. E esses treinadores estão aparecendo porque o futebol é uma paixão, ela não vai acabar nunca. E tem espaço para todos. Nós começamos a Copa do Brasil com 80 times. Chegamos na final, o Corinthians
e o Cruzeiro? Um treinador jovem e um treinador mais experiente. O Odair está batendo lá na frente, né? Então tem espaço para todo mundo, tem que ficar os melhores. Não são todos os treinadores jovens que estão preparados e não são todos os treinadores experientes que estão ultrapassados. Eu acho que tem que ficar quem que tem de melhor para a gente ver um futebol melhor, para a gente ter bons profissionais e principalmente boas pessoas, que está faltando isso bastante no nosso país. Jair aqui no fundo, boa tarde. Com o Danilo treinando no time titular, a gente viu o Roger como centroavante dos reservas. O Jonatas, numa atividade durante a semana, ele treinou no outro campo. Hoje também a gente viu ele lá no último campo. É uma opção sua? Ele tem algum problema físico? E, enfim, o Jonatas está nos seus planos? Ele teve um incômodo ontem e acabou fazendo uma transição hoje, né? Assim como o Sheik também vinha voltando, não está muito bem. O Emerson também não vai para o jogo, já aviso para vocês, porque não está 100%.